Pessoal do Futebol Ilimitado, Tite retornou das sombras, nessa sexta-feira para fazer a convocação da seleção. Por que eu digo que retornou das sombras? Eu vinha brincando nos últimos dias como estava sumido, Estava desaparecido o Tite da grande mídia. Reapareceu no Maracanã, no Fla-Flu da semana passada, e ele reapareceu hoje no prédio da CBF para fazer a convocação oficial da seleção brasileira para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, que vão ocorrer agora no começo do próximo mês, diante de Bolívia e Peru. Então o Tite, hoje sumido, depois de muito tempo ele voltou, e aí foi bem recebido inclusive pelos jornalistas, que dessa vez não estiveram de forma presente, mas estiveram por videoconferência, participando e fazendo perguntas, questões ao treinador brasileiro. E há muitos meses atrás, mais ao certo em março, ele havia feito a convocação para esses dois jogos. Vocês lembram bem, eu inclusive fiz aqui um podcast vídeo no canal. Ele estava convocando a seleção com a pretensão de que os jogos ocorressem no final daquele mês de março, contra esses mesmos adversários, inclusive focando para o time da Copa América, uma formação ideal para a Copa América. Pois bem, aqueles seriam exatamente os primeiros jogos da seleção na temporada. Eu disse isso na época, e por conta de toda a questão da pandemia, tudo foi adiado, o futebol se enrolou, se complicou, buscou datas aí para dar continuidade, e só agora, em outubro, nós enfim vamos ver essas partidas, vamos ver como será a seleção brasileira do ano de 2020, a primeira oportunidade da seleção brasileira no ano que já está quase no final, A gente está em setembro, já estamos aí vivenciando o último quarto do ano de 2020. Enfim, poucas alterações foram feitas em relação àquela seleção brasileira que ele havia montado em março, Vamos a ela. Alisson, goleiro do Liverpool. Santos, goleiro do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vive uma fase fraca, na temporada, e ele mesmo, Santos, não vem se destacando, porém foi lembrado pelo Tite e entrou aí na convocação no lugar do Ederson, que havia sido o goleiro escolhido em março. E o Everton, do Palmeiras, esse segue firme, também estava naquela lista. O Alisson não estava por questões de lesão, naquela oportunidade, pouco antes do início da pandemia, Alisson estava lesionado. Tanto é que o Liverpool foi eliminado da Champions com o seu goleiro reserva naquela oportunidade. E agora tanto o Alisson quanto o Santos recuperam os lugares que na convocação passada eram de Ivan da Ponte Preta e Ederson do Manchester City. Nas laterais, Tite opta por Danilo da Juventus e Gabriel Menino do Palmeiras, que nem tem jogado de lateral no time de Vanderlei Luxemburgo. Inclusive fez um golaço nessa última quarta-feira em jogo válido pela Libertadores contra o Bolívar. Alex Telles do Porto e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Em relação à convocação de março, nós não temos dessa vez o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, e o Daniel Alves, jogador de São Paulo, este lesionado. Os zagueiros Thiago Silva, agora do Chelsea, naquela época também havia sido convocado. Marquinhos do Paris Saint-Germain também havia sido convocado, assim como o Felipe do Atlético de Madrid, que já trabalhou com o Tite no Corinthians. A novidade fica por conta de Rodrigo Caio, que participou de algumas falhas defensivas do Flamengo no jogo da última quinta-feira pela Libertadores, a goleada terrível do Independiente Del Valle sobre o Flamengo. Para o meio-campo, Tite juntou aí Casemiro e Fabinho na mesma convocação. Bruno Guimarães, que também estava na lista de março. Felipe Coutinho e Everton Ribeiro também estavam naquela antiga lista. A exceção é Douglas Luiz, volante revelado no Vasco da Gama, jogador do Aston Villa. É um dos que não estavam naquela lista, um dos poucos, por sinal. E para a linha de frente, os atacantes, Gabriel Jesus do Manchester City estava na lista. Rodrigo do Real Madrid, esse não estava. Neymar do Paris Saint-Germain estava. Everton Cebolinha, agora do Benfica, também estava. Firmino do Liverpool estava. E Richarlison do Everton também estava. Nesta lista de atacantes, a novidade é o Rodrigo, o Raio, jogador do Real Madrid. Me parece uma convocação pé no chão, A gente nota a ausência de um jogador como o Arthur, que passou por alguns problemas, nesses últimos meses, em virtude da troca de clubes, muito problema, para o jogador, problemas pessoais particulares,
questão de sair, de trocar o clube, desistir meio que do Barcelona para ir para a Juventus. Enfim, foi uma trajetória complicada para o Arthur, essa caminhada de março até setembro. Portanto, Tite fez questão de frisar que ele não está presente na lista em virtude da ausência, da falta de jogos, né? Jogou muito pouco de lá para cá. Basicamente apenas 45 minutos, né, do jogo que a Juventus realizou, um jogo treino nesse meio de semana. A ausência de Paquetá é questionada por alguns jornalistas, outros fizeram até questão de ressaltar, né, que faz sentido Paquetá ausente, já que é um jogador que ainda não se consolidou em terreno europeu, jogador do Milan, que até 2 semanas atrás estava jogando como titular no amistoso e agora parece não estar nos planos do time rossoneiro. Mas aí eu até mudo o questionamento um pouco. O Paquetá, assim como o Felipe Coutinho, não fizeram uma temporada de consolidação, né? O Paquetá, por ser até seus primeiros passos no futebol europeu, é normal caminhar com algumas dificuldades e ter problemas, né, nesse período de adaptação. Felipe Coutinho fez uma temporada no Bayern de Munique de altos e baixos, até estava bem, né, antes da lesão, retornou aos pouquinhos, mas não foi tão participativo nessa reta final, tanto de Bundesliga quanto de UEFA Champions League, apesar dos gols marcados, né, contra o Barcelona, um jogo que já estava praticamente decidido. Varia muito, né? A gente pode questionar algumas figuras, mas o Tite ele tem sido coerente no sentido de que ele gosta de dar sequência aos jogadores, ele gosta de dar ritmo aos atletas que ele confia. Ele coloca a seleção brasileira como uma coisa à parte, não exatamente como questão de momento, como a maioria gosta de falar, né, e gosta de pedir os melhores jogadores. Tite observa os melhores jogadores, mas não deixa de dar oportunidade àqueles que estão, digamos que, se consolidando em seu time. Como o próprio Paquetá, que havia sido titular da seleção nos últimos jogos do ano passado. Gabriel Jesus é um exemplo constante disso. É um jogador que teve altos e baixos na seleção, principalmente focando na Copa do Mundo, até que fez uma Copa América bacana, porém, depois de muito tempo, conseguiu nessa última temporada se consolidar como jogador titular do Manchester City. Aproveitou ali a ausência do Agüero e conseguiu até fazer gols importantes, incluindo em Champions League, né, em momentos decisivos, contra o fortíssimo Real Madrid. Então eu acho que o Gabriel Jesus hoje chega com a outorga de titular e na minha cabeça, na minha visão, o time do Tite deve ser Alisson, Danilo, Thiago Silva e Marquinhos, com o Renan Lodge, né, se consolidando na lateral esquerda brasileira. Casemiro jogando mais próximo ali com o Bruno Guimarães. Eu não acredito em Casemiro e Fabinho, são jogadores muito parecidos, né, na sua posição, não na sua condição física, mas na sua posição, né, os dois têm tatos diferentes, né, mas jogam na mesma faixa do campo. E aí um revezamento entre Neymar e Felipe Coutinho na faixa central e do lado esquerdo, né, os dois vão ter que revezar aí, porque é importante, né, a gente ter esse revezamento durante o jogo. O Richarlison pelo lado direito e o Gabriel Jesus como centroavante. Creio que o Firmino vai novamente tentar ser a sombra do menino Jesus na seleção brasileira. É apenas uma especulação, a gente só vai descobrir isso no mês que vem. O certo é que muitos, assim como eu, estamos ansiosos para ver como será a seleção brasileira de Tite, que vai, de maneira tardia, estrear na temporada 2020. Até lá a gente vai acompanhando os próximos passos da seleção. E é isso, pessoal. Então, você não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa o like, compartilha com a galera. E claro, se puder, se quiser, comente para a gente continuar debatendo a seleção brasileira por aqui. É isso aí, pessoal. Até a próxima!